Confia em mim, tio, é só um papel. Novembro de 1958. Guilherme Schultz ouviu essas palavras saindo da boca do próprio primo Alberto Schmidt, mas não deu importância na hora. 7 dias depois, o caixão de mogno do tio Sebastião Fischer fechava no velório da rua 15 de novembro, e o testamento que seria lido valia 233.157, cerca de 2,7 milhões em 2025. O que ninguém na família sabia era que cada assinatura colhida nos últimos meses de vida de Sebastião, já com Alzheimer avançado, tinha sido um golpe meticulosamente cronometrado. E a perícia médica e grafotécnica que viria a ser feita no cartório de Blumenau revelaria uma armadilha que dividiria a família para sempre. Guilherme Schultz tinha 45 anos quando o tio morreu. Era comerciante de tecidos no centro de Blumenau, no Vale do Itajaí, e crescera ouvindo que a pequena indústria têxtil da família Fischer era o orgulho de todos. Desde 1956, quando o diagnóstico de demência senil começou a ganhar corpo, foi ele quem levou Sebastião Fischer, de 84 anos, às consultas médicas em Joinville. Quem comprou os remédios, quem sentou ao lado do tio nas noites em que o velho industrial confundia os netos com os filhos que haviam morrido décadas antes. A indústria, localizada na rua Alberto Stein, empregava 47 operários e tinha máquinas importadas da Alemanha que valiam fortunas. Quando Juscelino Kubitschek prometia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, Sebastião Fischer acreditava que seu legado estava garantido. Nos próximos 40 minutos você vai descobrir como o CRU 233.957 se transformaram em uma guerra judicial que durou 7 anos na comarca de Blumenau. Vou mostrar o que 3 perícias grafotécnicas revelaram sobre as assinaturas colhidas nos dias de maior confusão mental do tio. Você vai saber por quê. 5 anos depois da sentença final, a família Fischer não se fala mais. E por que o Natal de 1963 teve apenas 3 pessoas na mesa que antes reunia 23? O segredo que estava escondido no livro Caixa da Indústria, nas anotações manuscritas de um contador que sumiu e no depoimento de uma empregada que testemunhou reuniões noturnas com o portão fechado. Mas antes de entender essa armadilha, você precisa sentir o cheiro de velas e flores de plástico que tomou a sala de estar da casa da rua 15 de novembro. No dia 8 de novembro de 1958, quando o caixão de mogno chegou da funerária e as mulheres da família começaram a rezar o terço em voz baixa, enquanto os homens se entreolhavam com uma desconfiança que ninguém queria admitir. O velório durou 36 horas, como manda o costume alemão da família Fischer. As rezadeiras da paróquia Santo Antônio não pararam de entoar ladainhas, e o cheiro de café passado, de velas de sebo e de flores artificiais se misturava ao odor da própria morte que já começava a se instalar no caixão entreaberto. Sebastião Fischer jazia vestido com seu melhor terno de lã, o mesmo que usara na inauguração da fábrica em 1947, quando J.K. ainda era prefeito de Belo Horizonte, e o Brasil sonhava com industrialização. Os parentes chegavam de trem de Curitiba, de Joinville, de pequenas propriedades do interior catarinense. Todos traziam flores, todos beijavam a testa fria do morto. Todos diziam que Sebastião fora um homem justo. Mas havia um silêncio estranho entre os 2 sobrinhos. Guilherme Schultz, de 45 anos, comerciante de tecidos, ficava do lado esquerdo do caixão, perto da cabeceira, como quem guarda a honra da família. Alberto Schmidt, também de 45 anos, que trabalhava como representante de máquinas industriais, ficava do lado direito, perto dos pés. E sua mulher, Carmen, não parava de servir café aos visitantes com uma eficiência que parecia ensaiada. Os olhares entre eles eram de vidro. Ninguém falava da herança, mas todos pensavam. Na cultura alemã daquela região, falar de dinheiro antes do enterro era mau agouro. Mas o mau agouro já estava escrito, e só não se via ainda. O enterro aconteceu no cemitério dos ingleses, sob uma chuva fina que molhou os ombros dos 23 familiares que seguiram o cortejo. O padre alemão falou sobre a vida de trabalho de Sebastião, sobre sua contribuição para a economia local, sobre sua fé. Ninguém sabia que, exatamente 72 horas antes, enquanto Sebastião ainda respirava com dificuldade no quarto escuro da casa da Rua 15, Alberto Schmidt havia entrado com um tabelião de confiança e 2 testemunhas que nunca tinham visto o interior da fábrica. O documento que foi assinado naquela noite de febre e confusão mental valeria R$ 233.957, cerca de 2,7 milhões, em 2025. 3 dias depois do enterro, no cartório da comarca de Blumenau, o tabelião Dr. Carlos Hoffmann abriu o testamento cerrado na presença dos herdeiros. A sala era pequena, com cheiro de mofo e papel velho. As paredes de madeira escura absorviam o som das vozes. Guilherme Schultz sentou-se na primeira cadeira com as mãos trêmulas sobre o chapéu Panamá. Alberto Schmidt sentou-se na última com os braços cruzados. O tabelião leu em voz alta,
e a cada palavra o silêncio se tornava mais denso. Deixo minha indústria têxtil, localizada na rua Alberto Stein, com todas as máquinas, estoque e contas a receber, ao meu sobrinho Alberto Schmidt, único herdeiro legítimo. Guilherme sentiu o chão desaparecer. 233.957. As máquinas importadas da Alemanha. Os 47 operários. Os contratos com lojas de Curitiba, Porto Alegre, São Paulo. Tudo. Ele levantou a voz, algo que naquela sala de cartório soou como um tiro. Isso é um erro. Meu tio prometeu que dividiria com todos nós. O tabelião, sem expressão, mostrou a escritura pública. A assinatura de Sebastião Fischer estava lá, tremida, mas lá. A data: 5 de novembro de 1958, 3 dias antes da morte. E a perícia que viria a ser feita mostraria que aquele documento fora apenas a ponta de um iceberg de armadilhas. Mas o que Guilherme não sabia naquela manhã de novembro era que o pior ainda estava por vir. Enquanto ele deixava o cartório com a certidão de óbito na mão e o coração em pedaços, no interior da fábrica da rua Alberto Stein, um contador chamado Ernesto Bianchi já empacotava documentos em uma pasta de couro que nunca chegaria ao inventário. E na rua 15, a mulher de Alberto, Dona Carmen, contava dinheiro em notas de 500 roles dentro de um cofre que só ela e o marido conheciam. A guerra judicial que se iniciaria custaria não apenas dinheiro, mas almas. E o primeiro tiro seria dado em 48 horas, quando Guilherme contrataria o advogado mais caro de Blumenau e descobriria que o tio, nos últimos meses de vida, havia sido vítima de algo muito pior que a doença: a ganância de quem jurou cuidar dele. O flashback começou na cabeça de Guilherme enquanto ele caminhava pela Rua 15 sob a chuva fina de novembro. Ele se lembrou de março de 1958, quando o tio Sebastião começou a esquecer os nomes dos netos. Naquela época, Alberto Schmidt aparecia na casa com frequência incomum, trazendo remédios de Joinville, ajudando a organizar os papéis do tio. Ele está confuso, Guilherme. Deixa que eu cuido dos documentos, dizia Alberto com um sorriso que na época parecia solidário. Em maio de 1958, Sebastião assinou uma procuração para Alberto cuidar das contas bancárias. Guilherme, ingênuo, não viu problema. Em julho, Alberto levou o tio para uma consulta médica em Curitiba, que durou 3 dias. Ninguém soube o nome do médico. Em setembro, o tio assinou um documento que Alberto chamou de autorização para vender máquinas antigas. O valor, 15.000 reais. O comprador, uma empresa de fachada criada por Ernesto Bianchi, o contador. Em outubro, a situação se agravou. Sebastião já não reconhecia a própria casa às vezes. Confundia a esposa morta com a empregada, chamava Guilherme pelo nome do pai, que morrera em 1945. Foi nesse mês que Alberto começou a trazer o tabelião Dr. Carlos Hoffmann para jantares na casa da Rua 15. Só para atualizar o testamento, formalizar umas doações para a igreja, dizia. Guilherme, ocupado com seu comércio de tecidos, não percebeu que cada jantar custava a assinatura de Sebastião em um documento diferente. A empregada Dona Rosa, uma mulher de 58 anos que servia a família há 30, viu os papéis na mesa, mas não sabia ler. Ela só notou que o tio parecia mais confuso a cada visita do tabelião. Ele tremia, meu filho, tremia muito quando segurava a caneta, contaria Dona Rosa meses depois em depoimento ao juiz. Os primeiros movimentos legais começaram no dia 12 de novembro, 4 dias após a leitura do testamento. Guilherme Schultz sentou-se na sala de espera do Dr. Fernando Wagner, o advogado mais caro de Blumenau. A consulta custou 500 reais, dinheiro que Guilherme tirou de suas economias. Wagner, um homem de 60 anos com óculos de aro metálico, ouviu a história e pediu para ver a certidão de óbito e uma cópia do testamento. Isso aqui tem cheiro de fraude, meu caro. Mas precisamos de provas. E provas custam dinheiro. O advogado explicou que precisariam de uma perícia grafotécnica para analisar as assinaturas, uma perícia médica para comprovar a incapacidade mental do falecido e uma perícia contábil para rastrear as movimentações suspeitas. Cada perícia custaria entre 800 e 1.200 roles. O processo de impugnação do testamento custaria outros 2.000 reais em custas judiciais. Guilherme fez as contas. 4.500 reais no mínimo. Era quase tudo o que tinha. No dia 15 de novembro, Guilherme foi ao cartório da comarca de Blumenau pedir cópias de todos os documentos assinados por Sebastião nos últimos 6 meses. O funcionário, um jovem de 25 anos chamado Pedro, demorou 2 horas para encontrar os papéis. Quando entregou a pasta, sussurrou. Tem muita coisa estranha aqui, senhor. Muita escritura de doação nos últimos dias. Guilherme abriu a pasta e viu 5 doações de 10 reais,
000 cada para amigos que nunca ouvira falar. 3 vendas de máquinas por preços irrisórios e o testamento final. Todas as assinaturas estavam tremidas, mas visivelmente diferentes entre si. A tentativa de acordo extrajudicial veio no dia 20 de novembro. Alberto Schmidt convocou Guilherme para um café na casa de sua mãe, Dona Amélia. Vamos ser razoáveis. Eu sei que você está magoado, mas o tio quis assim. Vou te dar 20.000 para você seguir sua vida. É mais do que justo. Guilherme olhou para o primo e viu algo que nunca havia visto antes. O rosto da ganância disfarçada de generosidade. E 20.000 de que 233.257? Isso não é justo. Isso é suborno. A conversa terminou em gritos. Dona Amélia chorou. Alberto saiu dizendo: então que seja na justiça. Mas você vai perder tudo e ainda vai me devolver as custas. A divisão familiar começou naquela noite. A mãe de ambos, Dona Amélia, ficou do lado de Alberto, argumentando que ele sempre fora mais próximo do tio nos últimos anos. O irmão mais velho, Dr. João Schultz, médico em Curitiba, manteve-se neutro, mas sua mulher, Dona Helena, pressionava para que apoiasse Guilherme. As primas do interior, as famílias de Joinville e Curitiba, começaram a escolher lados. O comércio de tecidos de Guilherme sofreu boicote silencioso. Clientes que compravam dele há anos começaram a cancelar pedidos. Não quero me envolver em confusão de família, diziam. O custo humano já começava a se aparecer antes mesmo do primeiro papel ser juntado ao processo. A invasão da fábrica aconteceu no dia 2 de dezembro. Alberto Schmidt chegou com 3 funcionários leais e mudou as fechaduras da portaria. Os 47 operários, muitos deles conhecidos de Guilherme há décadas, foram chamados e informados que há uma nova administração. O velho capataz, Sr. José Weber, de 62 anos, telefonou para Guilherme em sua loja. O velho capataz, Sr. José Weber, de 62 anos, telefonou para Guilherme em sua loja de tecidos. Senhor Guilherme, eles estão tirando tudo. Documentos, máquinas e estoque. O Sr. Alberto disse que a fábrica é dele agora. Guilherme deixou o telefone cair. Em 10 minutos estava na rua Alberto Stein, mas a porta estava trancada. Alberto apareceu na janela do escritório. Vai embora, Guilherme. Isso aqui é meu. Tem ordem judicial. Não havia ordem judicial. Era uma mentira. Mas os operários, assustados, não sabiam. A intimidação havia começado. O processo de impugnação do testamento foi protocolado no dia 10 de dezembro de 1958, com o número 1958, Coqueisemon 78, na segunda vara cível da comarca de Blumenau. O juiz Dr. Paulo Klein, 55 anos, especialista em direito civil, designou o inventariante, Dr. Ricardo Becker, contador judicial de confiança da comarca. Alberto Schmidt imediatamente contestou a nomeação, argumentando que Becker era amigo de infância de Guilherme. Mentira! Eles só se conheciam de vista. O juiz manteve a decisão. O inventário estava aberto. A primeira perícia grafotécnica foi agendada para 15 de janeiro de 1959. O perito, Dr. Walter Müller, especialista em documentologia forense, analisou 12 assinaturas de Sebastião Fischer. Seu laudo de 23 páginas foi devastador. As assinaturas dos documentos de maio a outubro de 1958 apresentam tremores compatíveis com arteriosclerose cerebral avançada. Já as assinaturas das doações de novembro e do testamento apresentam traços de lentidão forçada indicativas de guiamento manual. Isso significava alguém segurar a mão de Sebastião para fazê-lo assinar. O laudo concluía probabilidade de autenticidade espontânea inferior a 5%. A perícia médica foi feita pelo Dr. Paulo Klein, médico legista. Ele examinou os prontuários do Hospital São José de Joinville, onde Sebastião fora internado em agosto de 1958. O diagnóstico era claro: demência senil avançada com perda completa de reconhecimento temporal e espacial, incapacidade de discernimento para atos de disposição patrimonial. O médico ouviu ainda a enfermeira-chefe, Dona Cecília, que testemunhou. O Sr. Fischer não sabia mais onde estava. Confundia o hospital com a fábrica. Chamava meu filho de capataz. O laudo médico foi unânime. Sebastião estava incapacitado mentalmente desde pelo menos setembro de 1958. A perícia contábil, coordenada pelo Dr. Ricardo Becker, rastreou as movimentações bancárias. Desde maio de 1958, Alberto havia sacado R$45.000 em pequenas quantidades. As vendas de máquinas antigas totalizaram por R$15.000, mas as máquinas eram novas, importadas, valendo pelo menos R$80.000.
O contador Ernesto Bianchi, que assinara os documentos de venda, era sócio oculto de Alberto em uma empresa de fachada. Quando intimado, Bianchi sumiu. Deixou Blumenau em 20 de novembro, rumo desconhecido. Os depoimentos começaram em fevereiro de 1959. Dona Rosa, a empregada, chorou ao relatar as noites de outubro. O senhor Alberto fechava a sala com chave. Eu ouvia vozes baixas. O senhor Sebastião gemia, parecia assustado. Uma vez, ele saiu cambaleando com a camisa manchada de café. O senhor Alberto segurava seu braço com força. Senhor. José Weber, o capataz, mostrou um livro de registro onde Alberto havia anotado vendas de sucata em datas em que a fábrica estava fechada. Dr. Carlos Hoffmann, o tabelião, manteve que tudo fora legal, mas admitiu que o Sr. Fischer parecia muito cansado nas últimas vezes. Dona Carmen, esposa de Alberto, negou tudo. Meu marido só queria ajudar o tio. Mas seu depoimento trêmulo e contraditório foi desmoralizado pelo advogado de Guilherme. O contador Ernesto Bianchi, quando finalmente localizado em março de 1959 em Curitiba, negou as acusações. Fui ameaçado pelo Sr. Alberto. Ele disse que se eu falasse, minha família sofreria. Mas não apresentou provas das ameaças. Foi preso por falso testemunho e fraude documental. Sua prisão abriu o caminho para a acusação formal contra Alberto Schmidt. A violência começou em abril de 1959. Guilherme Schultz foi abordado por 2 homens desconhecidos quando fechava sua loja de tecidos. Desiste disso, seu otário. A fábrica não é sua. Ele reconheceu o sotaque de um dos homens. Era de um peão da fábrica, agora leal a Alberto. No dia seguinte, sua loja foi invadida à noite. Nada foi roubado, mas tudo foi revirado. Uma mensagem em tinta vermelha na parede. Cuidado com o que você busca. Boletim de ocorrência foi registrado, mas a polícia local, influenciada pelo poder econômico de Alberto, arquivou o caso. Em maio, a casa de Guilherme foi alvo. Pedras quebraram janelas. Sua mulher, Dona Laura, de 43 anos, teve um colapso nervoso e precisou ser internada. O médico diagnosticou estresse pós-traumático. Os filhos, 2 meninos de 15 e 12 anos, começaram a sofrer bullying na escola. Seu pai é pobre e louco, gritavam os colegas. A família inteira estava sendo destruída. A reviravolta veio em junho de 1959. Ernesto Bianchi, preso em Curitiba, decidiu colaborar. Em depoimento sob juramento, revelou o esquema completo. Alberto Schmidt me procurou em abril de 1958. Disse que o tio estava morrendo e que precisava organizar os papéis. Criamos uma empresa de fachada, Comercial Bianchi & Cia, para comprar máquinas da fábrica por preços irrisórios. As doações de 10.000 estalhas cada eram para testemunhas que assinariam qualquer coisa. O tabelião Dr. Hoffmann recebeu 5.000 estalhas para agilizar os documentos. O testamento foi escrito por mim sob ditado de Alberto e a assinatura do tio foi guiada manualmente no dia 5 de novembro, quando ele já não sabia nem o próprio nome. O depoimento foi bombástico. Bianchi apresentou cópias de documentos, recibos, até uma carta de Alberto prometendo o pagamento de 20.000 reais pelo serviço. A carta estava assinada por Alberto Schmidt. Foi a prova que faltava. A decisão judicial preliminar veio em agosto de 1959. O juiz Dr. Paulo Klein declarou o testamento nulo, anulou todas as doações e vendas dos últimos 6 meses de vida de Sebastião Fischer e determinou a prisão preventiva de Alberto Schmidt e Dr. Carlos Hoffmann. Alberto fugiu. Foi encontrado em setembro em uma fazenda de fronteira, em Dionísio Cerqueira, tentando cruzar para a Argentina. Foi preso e trazido de volta a Blumenau. O custo humano foi devastador. Dona Laura, esposa de Guilherme, nunca mais se recuperou do colapso. Ficou dependente de calmantes. Os filhos de Guilherme, afastados da escola por meses, perderam o ano letivo. O comércio de tecidos foi vendido para pagar advogados. Guilherme contraiu dívidas de 12.000 reais. A família de Alberto também se desintegrou. Dona Carmen, humilhada, voltou para a casa dos pais em Joinville com as 2 filhas. A mãe de ambos, Dona Amélia, teve um infarto em outubro de 1959, atribuído ao estresse. Sobreviveu, mas ficou com sequelas. A sentença final veio em dezembro de 1959, exatamente um ano após a morte de Sebastião Fischer. O juiz Dr. Paulo Klein leu a decisão em uma sala lotada. Anulo o testamento de 5 de novembro de 1958. Declaro nulas todas as doações e vendas realizadas a partir de maio daquele ano. Determino a divisão igualitária da indústria têxtil entre todos os herdeiros legítimos: Guilherme Schultz, Alberto Schmidt,
Dr. João Schultz e Dona Amélia Fischer. Determino ainda a condenação de Alberto Schmidt a 3 anos de prisão por fraude documental e do tabelião Dr. Carlos Hoffmann a 2 anos por falsidade ideológica. O valor final, após perícias e correções, que a 233.957 seria dividido em 4 partes de que 58.489 cada. Mas os custas judiciais, perícias e honorários de advogados totalizaram que 18.000 reais a serem pagos por todos. O valor líquido para cada herdeiro, que é 40.489, cerca de 465.000 reais em 2025. Guilherme recebeu sua parte em março de 1960. Alberto, já preso, teve sua parte confiscada para pagar indenização a Guilherme pelos danos morais e materiais. A indústria foi vendida em leilão judicial em 1961 para um industrial de Curitiba por 180.000 reais. Os 47 operários foram demitidos. A fábrica da rua Alberto Stein fechou em 1962. O destino dos envolvidos, 5 anos depois, em 1965, Guilherme Schultz, com os 40.489 líquidos, comprou uma pequena propriedade no interior de Santa Catarina e viveu modestamente. Sua mulher, Dona Laura, nunca recuperou a sanidade mental completa. Os filhos cresceram e deixaram Blumenau. Alberto Schmidt cumpriu 18 meses de prisão. Foi solto em 1961 por bom comportamento, mas foi ostracizado em Blumenau. Mudou-se para São Paulo, onde viveu em bairros pobres, trabalhando como vendedor ambulante. Dona Carmen divorciou-se dele em 1962. Dr. Carlos Hoffmann perdeu o cartório e foi condenado. Viveu seus últimos anos em uma pensão de Joinville, onde morreu em 1964. Dona Amélia Fischer, a mãe, sobreviveu até 1966, mas nunca mais falou com Alberto. Os 23 parentes que estiveram no velório de 1958 nunca mais se reuniram. O Natal de 1963 teve apenas 3 pessoas: Guilherme, sua mulher doente e o filho mais velho. O legado foi de destruição total. Custas judiciais, CRA 18.000 reais. Custos médicos de Dona Laura, CRA 5.000 reais. Perda do comércio de tecidos, CRA 25.000 reais. Dívidas de Guilherme, CRA 12.000 reais. Total, CRA 60.000 reais, cerca de 690.000 reais em 2025. O custo humano foi irreversível. Uma família destruída, uma mãe doente, filhos traumatizados, primos que se tornaram inimigos mortais. A lição foi aprendida, mas nunca falada. Na era do otimismo desenvolvimentista de JK, onde o Brasil crescia 50 anos em 5, a ganância de um homem destruiu 30 anos de história familiar em 6 meses. E o fechamento circular vem agora. Lembra da frase "confia em mim, tio, é só um papel"? Em 1965, quando Alberto Schmidt morreu pobre em São Paulo, sua única filha encontrou uma carta manuscrita entre seus pertences. Era do tio Sebastião, datada de 1956, quando ainda tinha lucidez. Dizia: Guilherme é honesto, Alberto é ambicioso, divida tudo igualmente, não confie em papéis, confie em Deus. A filha de Alberto entregou a carta a Guilherme. Ele chorou. Não pelos que 40.489. Chorou porque o tio, mesmo com Alzheimer, soubera a verdade até o fim. E a armadilha que fora armada em 1958 fora desarmada não pela justiça, mas por uma carta que chegou 7 anos tarde demais para salvar a família.